Mateus, capítulo 6, versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará sua recompensa. Meus irmãos, em uma época de busca por saciar as nossas vontades, por saciar os nossos desejos, tudo se tornou uma espécie de sedução, de apelação aos nossos sentidos, de apelação ao que nós queremos, nos dá realmente uma maneira de nos satisfazermos. Isso não é diferente com as comidas, não é algo de agora, mas existe uma expressão que se tornou popular não faz muito tempo, e ela se chama porn food, comida pornô. Desculpa a expressão aqui, mas vale a pena para você entender o que é que está acontecendo. Essa expressão é usada em relação à comida, eu não estou falando aqui da sexualidade. Ela é usada em relação à comida, para aqueles tipos de comida que você sabe quando você vê nas redes sociais da vida, no Instagram, no Facebook, ou mesmo no YouTube, alguma outra coisa. Aquelas comidas que não são apenas preparadas para você experimentar, mas para seduzir os seus olhos. Elas são feitas e de uma maneira que você olha o chocolate derretido ali, daquele jeito. Você olha o peru saindo do forno de uma maneira bem suculenta. Você olha para aquele prato preparado de uma maneira atraente. Por que isso? Porque nós vivemos numa época que quer nos dar tudo o que queremos, que quer satisfazer todos os nossos desejos. Inclusive, não somente satisfazer os desejos que já estão ali avivados, mas quer avivar esses desejos para então satisfazê-los. A comida tem sido um caminho para isso. Em meio a fast foods de todas as categorias, nós somos cercados por maneiras de satisfazer os nossos desejos também em relação ao alimento. Hoje nós temos aqui no Brasil culinárias de todas as nações. E, convenhamos, o brasileiro consegue dar uma melhorada em todas elas, não é verdade? Mas o que é interessante aqui? Que se o espírito do nosso mundo, da nossa sociedade, quer apelar aos nossos desejos e quer satisfazê-los, Jesus nos chama aqui a um momento de autonegação, a um momento de dizer não aos nossos desejos físicos, naturais muitas vezes, mas dizer sim a uma consagração a Deus. E é por isso que ele vem falar aqui para a gente sobre o jejum. Quarta-feira passada, nós fizemos um momento de perguntas e respostas aqui na igreja à noite, foi um momento muito gostoso, muito legal. E interessante que a primeira pergunta que surgiu foi sobre o jejum. E aí eu já tive que começar daquele jeito, né? Essa eu não vou responder tanto, porque domingo nós vamos falar sobre esse assunto. E aqui estamos nós, seguindo na nossa sequência aqui no Sermão do Monte, falando sobre o jejum. Afinal de contas, o que é o jejum? Como jejuar? Para que jejuar? Deveríamos jejuar? Com que frequência? Que duração? Essas são coisas que eu quero meditar um pouco com vocês aqui hoje. Eu quero que vocês olhem para o texto, para que vocês comecem a entender junto comigo, primeiro de tudo, que o jejum é algo necessário. Jesus não está falando aqui, meus irmãos, sobre a possibilidade de talvez você jejuar ou não. Jesus nos mostra que nós temos que jejuar, porque olha como é que começa o texto. Quando vocês jejuarem. Nós já falamos nos últimos sermões como esse texto aqui, esses textos de Mateus 6, os versículos iniciais, estão todos interligados. Desde o versículo 1 até agora, no versículo 18, nós estamos diante de basicamente uma ideia só de Jesus. Jesus está nos ensinando como não devemos fazer as coisas para que sejamos reconhecidos pelos homens, mas para que sejamos reconhecidos por Deus, reconhecidos pelo nosso Pai. E ele vai falar sobre isso
a respeito das boas obras de maneira geral, das esmolas de maneira mais específica, depois sobre a oração e então, finalmente, onde nós estamos hoje, falando sobre o jejum. E em todos esses textos, Jesus começa com expressões semelhantes. Em nenhum deles ele começa, mas se vocês forem dar esmolas, mas se talvez vocês forem orar, se por acaso vocês tiverem no coração o desejo de jejuar, não, todos eles ele começa com as mesmas expressões. Olha lá no versículo 2 de Mateus 6. Quando, pois, você der esmola? Versículo 5 agora. E quando orarem? E então chegamos no versículo 16. E quando vocês jejuarem? O jejum, meus irmãos, apesar de uma prática pouquíssimo praticada nos dias de hoje, é uma prática que deve fazer parte da vida do cristão. O jejum não é opcional para o cristão, ele deve fazer parte da sua vida. Agora, com que frequência, com que duração, isso são coisas que nós ainda vamos abordar, que nós ainda vamos trazer aqui segundo alguns princípios e ensinos da Escritura. Desde já, o que nós precisamos entender é que o jejum deve fazer parte da vida do cristão. Antes, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos isso já na vida do povo de Deus, dos servos de Deus. Nós vemos que Moisés jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias. Claro, aqui estamos falando de jejuns bem específicos, de uma sobrenatural capacitação de Deus. Se você for passar 40 dias sem comer, sem beber, você fatalmente se encontrará realmente com o Pai no final desse jejum. Mas nós vemos outros tipos de jejum. Esther, a rainha Esther, convocou um jejum nacional aos judeus, quando ela precisou interceder por eles e pedir então a salvação deles, em um momento em que eles estavam sendo alvos de uma estratégia para encontrarem o seu fim. Nós também encontramos os discípulos de João Batista, já no Novo Testamento, jejuando. Os fariseus jejuavam. E a igreja também jejuava, como nós vemos lá em Atos. Então, nós temos inúmeros exemplos de jejum nas Escrituras. E não só nas Escrituras, na história da igreja como um todo. A prática do jejum fez parte da vida de judeus piedosos, que jejuavam muitas vezes 2 oportunidades ali na semana. Mas não somente dos judeus, fez também dos cristãos. Cristãos desde os primeiros séculos, passando ali pela Idade Média, chegando na época da Reforma, em todos esses momentos puritanos, depois com a igreja chegando de maneira mais forte nas Américas, em tudo isso, nós víamos o jejum acontecendo. Então, meus irmãos, saibam disso, jejum faz parte da vida dos servos de Deus, faz parte da vida do cristão. O que nós precisamos entender mais tá certo, mas o que é jejum? O que é jejum? Como jejuar, como não jejuar, com que frequência? São mais coisas que nós temos para meditar. A primeira que eu quero ver aqui com vocês é justamente essa. O que é jejum? Quando nós falamos de jejum, falamos de uma prática, de uma disciplina, que consiste principalmente em negar o alimento ao corpo por um tempo limitado, com o objetivo de se dedicar mais especialmente à busca a Deus. Então, o jejum, principalmente, é esse negar o alimento, não se alimentar durante um período, para que nós possamos nos dedicar, durante esse período, ainda mais à busca a Deus. Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, diz que jejuar é abster-se do bom para alcançar o melhor. Jejuar é abster-se do bom para alcançar o melhor. Quando comemos, alimentamos-nos do pão da terra, símbolo do pão do céu. Mas quando jejuamos, alimentamos-nos não do símbolo, mas do simbolizado, ou seja, do próprio pão do céu. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos alimentamos do relacionamento com o Senhor. De acordo com John Piper, um pastor americano que você precisa conhecer mais, precisa ouvir mais se ainda não conhece. Ele fala que jejuamos para nutrir a nossa fome de Deus. Olha que interessante.
Nós jejuamos, ou seja, nós negamos alimento com o objetivo de alimentar, de nutrir a nossa fome por Deus, a nossa fome de Deus, e para reduzir nossa fome do mundo. Isso ele fala no livro dele, Fome de Deus, da editora Cultura Cristã. Um livro que eu li pela primeira vez, muitos anos atrás, achando que era falando sobre como amar mais a Deus, né? A fome nesse sentido, a fome do desejo pelo Senhor, mas era de alguma maneira, só que antes era uma expressão para apontar para esse jejum, que é um instrumento para desenvolver o nosso desejo maior pelo nosso Deus. Jejum, meus irmãos, quando Jesus explica a respeito dele, nós vemos várias coisas. Por exemplo, uma coisa importante que nós temos que notar é que quando Jesus explica porque alguns ouvem a palavra de Deus, mas não respondem a ela, o que é que ele diz na parábola do semeador? Ele diz que essas pessoas são sufocadas pelos cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres da vida. Ou seja, elas têm o seu desejo de se nutrir e crescer diante do Senhor, sufocado, extinguido, por causa dos prazeres da vida. E o que é que a nossa sociedade mais oferece hoje em dia? Prazeres. Não há um prazer hoje em dia que você não possa comprar. Seja o prazer sexual, seja o prazer de um alimento, seja o prazer de algum outro tipo de entretenimento, você consegue arranjar todos os tipos de prazeres hoje em dia, porque a nossa sociedade é a sociedade do entretenimento, é a sociedade que quer nos impedir de pensar, de refletir, de analisar a futilidade da vida debaixo do céu, debaixo do sol, a vida que não olha para o Criador que está acima de tudo isso, a vida sem Deus. A sociedade tenta resolver os seus problemas na distração, a distração do entretenimento, que nos entope de alimentos e de outros tipos de prazeres, com o objetivo de, supostamente, abolir o vazio que há no nosso coração. Mas ela falha miseravelmente nisso. E é por isso que nós precisamos recorrer, vez após vez, ao entretenimento, quando tentamos fazer dele o caminho para a nossa satisfação. Sabe por que nós jejuamos, meus irmãos? Jejuamos porque o jejum diz assim: eu não vivo para os meus apetites, para os meus desejos, para os meus prazeres. Eu deixo de lado os desejos físicos para buscar a Deus em oração, para desejar a Deus e sua bênção. O jejum nada mais é do que uma confiança nas palavras de Jesus quando citou o Salmo. O jejum é confiarmos de que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum é o reconhecer que nós precisamos muito mais de um alimento espiritual que nos garante a vida eterna, do que simplesmente de um alimento físico que nos garante, quando muito, uma vida passageira. Quando jejuamos, o corpo se enfraquece, ele se torna mais limitado. Nós lembramos que nós não temos muita força. E é nesse momento que o jejum é um instrumento para nos lembrar que o nosso Deus é a nossa força. O Senhor é a nossa força. E é quando somos fracos que somos fortes. O jejum é um meio de nos lembrarmos de tudo isso. Isso é jejum. Mas então, como jejuar? Antes de entendermos como positivamente jejuarmos, precisamos entender como não jejuarmos, o que não devemos fazer no jejum. E é isso que Jesus começa dizendo aqui nesse texto. No versículo 16, nós vemos Jesus começar dizendo como não jejuar. E ele diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto.
e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. O primeiro ensino de Jesus sobre como jejuar aqui, ou melhor, o segundo, porque o primeiro é como jejuar, jejue, tem que fazer parte. Mas um segundo ensino aqui é: não jejue para ser reconhecido pelos homens, para ser recompensado pelos homens. O jejum judaico, aqui a gente precisa entender um pouco de contexto histórico, tinha como maneira de ser feito uma ausência não só do alimento, mas de tudo aquilo que dava força, tudo aquilo que deixava você com uma melhor aparência. Naquela época, com muito sol, sem protetor solar, fator 30, 60, 90, 120, sem entrada, sem juros e vai. Aqui a gente vê Jesus num contexto em que as pessoas usavam óleo, pegavam azeite e derramavam sobre seus cabelos, passavam em seus rostos, em suas barbas, como uma maneira de proteger a pele e hidratar. Ali, essa era uma prática para que você se mantivesse cuidado, para que sua aparência continuasse boa. Aqui, era uma coisa comum, então, que quando as pessoas fossem jejuar, elas se abstivessem disso, para que elas mostrassem: olha, eu não estou preocupado com o meu físico agora, eu não estou preocupado com a minha aparência, eu não estou preocupado de comer, de bater minha quantidade de proteínas, de carboidratos, de macros hoje, para ficar forte e bonitão. Eu estou preocupado mais do que tudo em como está o meu relacionamento com Deus, em como Deus está me vendo. Então, por isso, era comum nos jejuns as pessoas tirarem essa prática do óleo, e elas ficavam com aparências mais bagunçadas, mais desfiguradas. Desfigurado aqui não entenda, claro, como uma coisa de se cortar ou algo do tipo, jamais. Mas entenda no sentido de bagunçado, certo? Agora, por que então Jesus está dizendo para que eles façam o oposto disso? Para que eles passem o azeite, o óleo, para que Jesus está dizendo dessa forma? Porque observe, o foco de Jesus aqui não é no procedimento estético que você deve seguir na hora de fazer o jejum. Jesus não está dizendo que para jejuar você tem que estar bonitinho, cheirosinho diante de Deus. E nem que você tem que estar todo desgarrado, bagunçado, todo sem nenhum tipo de arrumação. O que Jesus está questionando aqui é o querer fazer o jejum de uma maneira que as pessoas reconheçam. O fazer o jejum para que as pessoas digam assim: olha que homem piedoso, ele nem passou o óleo, ele nem se arrumou hoje, olha que mulher piedosa, nem passou maquiagem, de tão crente que ela é, que não se preocupa com a vaidade, com as aparências. Você percebe que muitas vezes a vaidade pode se expressar da forma mais bagunçada possível? Às vezes, o não passar uma maquiagem, às vezes não passar o óleo nesse contexto, é na verdade a vaidade se expressando em como eu estou com temor de homens, me preocupando em como os homens, as pessoas vão me ver. Jesus está questionando aqui não práticas estéticas ou higiênicas, e sim o desejo por ser reconhecido pelos homens. Ele nos ensina que nós não devemos jejuar para sermos reconhecidos pelos homens. Não devemos jejuar para que o pastor diga: que homem crente, vou colocá-lo no ministério da igreja, para que o irmão do lado diga: olha que homem piedoso, quero aprender com ele. Não devemos jejuar para que as pessoas fiquem pensando: nossa, que pessoa crente, que mulher crente, que homem crente. Não, o objetivo não é em como as pessoas vão nos ver. O jejum não é para os homens, ele é uma prática para o nosso relacionamento com Deus. Então, em primeiro lugar, não jejue para ser reconhecido pelos homens. Segunda coisa, dieta não é jejum. Jejum intermitente, de 16, de não sei quantas horas, sei lá quanto for, não é jejum bíblico. Não estou questionando a prática aqui, não sou adepto, mas também não tenho nada contra. Mas o ponto é, não confunda você ficar sem comer com fazer jejum bíblico. Jejum bíblico não é dieta, não é abstinência de alimento como objetivo principal. Ficar sem comer o dia inteiro ou uma semana toda não quer dizer necessariamente um jejum bíblico, porque o jejum bíblico não é abstinência de comida.
O jejum bíblico é você deixar uma prática de algo que é importante para você, mais especificamente a comida, para que você pegue esse tempo e se dedique ainda mais ao Senhor, para que você esteja o tempo todo meditando que a sua força não vem do alimento, não vem do pão, mas vem do Senhor. Então perceba, se você for fazer jejum, o seu objetivo não é ficar sem alimento e pronto. Jejum não é dieta, jejum envolve consagração, e nós vamos enfatizar mais sobre isso. A Bíblia nos mostra também que jejum sem santidade não agrada a Deus. Vou fazer jejum porque eu sou um homem piedoso, eu jejuo 1, 2 vezes por semana, que nem os fariseus, que nem os judeus piedosos daquela época também, mais do que todas as pessoas da minha sociedade. Tá, mas você está dizendo não aos pecados? Está dizendo não à vaidade, ao orgulho, à ira? Está dizendo não à cobiça, à idolatria, às brigas, às rixas, às divisões? Você está perdoando as pessoas que o ofenderam? Você foi atrás de pedir perdão a quem você ofendeu? Porque se você faz jejum, mas vive sem santidade, que tipo de consagração é essa? Que jejum é esse? O povo na época de Isaías fazia algo semelhante, e Deus abominava aquele tipo de jejum. Isaías 58, versículos 3 a 7 diz assim: por que jejuamos e tu não notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Era isso que o povo dizia para Deus. E aí vem a resposta: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Ou seja, jejuam, mas continuam vivendo como se nada mudasse, nenhum tipo de consagração a Deus. E oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas aos seus semelhantes? O que Deus está ensinando aqui àquele povo é que eles faziam jejuns e jejuns, e eles seguiam todo um ritual para parecer que estavam fazendo jejuns, para supostamente se humilharem na presença de Deus, mas as suas práticas eram pecaminosas, eles ainda desobedeciam ao Senhor. Aqui nós lembramos inclusive do que Samuel vai dizer para Saul. Será que Deus não se importa muito mais com obediência do que com sacrifícios? Deus está preocupado com a fidelidade, com o relacionamento com Ele, e não com práticas externas e mecânicas. Mas isso não significa que Deus não se agrada do jejum, tanto que aqui Jesus pressupõe que nós vamos jejuarmos. A condenação não vá para o outro extremo, não é o jejum. A condenação é o jejum apenas externo e não interno. O jejum que é meramente de aparências e não a verdadeira consagração ao Senhor. Então, como é que nós jejuamos? Em primeiro lugar, nós temos que entender a prática do jejum em si. Ela é fundamentalmente abstinência de alimentos, mas também pode envolver abstinência de outras práticas. E deixe-me explicar isso. O comentarista reformado Daniel Doriani concorda com Martyn Lloyd-Jones, outro pregador muito bíblico, que diz o seguinte sobre o jejum: a questão é mais ampla do que a alimentação. O jejum inclui a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si mesma,
em prol de algum propósito espiritual. Poderíamos jejuar de qualquer bênção física que ameaça se tornar o nosso primeiro amor. Então esses homens piedosos, estudiosos, entendem que apesar de não ser essa a visão e o entendimento comum da época do próprio Jesus a respeito do jejum, o entendimento daquela época se resumia basicamente à abstinência de alimentos. Eles entendem que você pode se abster de televisão, de redes sociais, do seu jogo preferido, do seu seriado, o que você quiser aí colocar como seu ídolo, aquilo que você não consegue viver sem. Você pode se abster dessas coisas para jejuar diante do Senhor. Mas aqui, eu quero enfatizar algo que precisa ser entendido em relação a isso. Eu não acho que a gente deva entender jejum como um voto de ficar sem televisão ou rede social para ter mais tempo para Deus. Eu acho que essas coisas são boas, nós podemos fazer esse tipo de voto, nós podemos abrir mão desses vícios para nos dedicarmos mais ainda ao Senhor, isso é bom, busque fazer isso, veja aquilo que está quase se tornando um vício, ou já é um vício na sua vida, e passe um bom período sem ele, se dedicando naquele tempo que você gastava com essas coisas, à oração, à meditação na palavra, à comunhão com as pessoas para serviço e cultuar a Deus. Mas entenda o seguinte, o jejum de alimento já pressupõe também o jejum desse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque jejum bíblico exige consagração. E entenda a consagração aqui como uma entrega mais direta a Deus. Um tempo mais dedicado ao Senhor. Como eu falei, jejum não é dieta. Jejum não é ficar sem um alimento. E jejum também não é o voto de ficar sem televisão, ficar sem rede social. O que é que você faz com esse tempo que sobrou, que antes você dedicava a essas coisas? O jejum bíblico exige a prática da consagração ao Senhor, de mais tempo em meditação na vontade dEle, na palavra dEle, em oração, em busca pelo Senhor. Até porque o jejum, como nós veremos, tem propósitos que só podem ser atingidos por meio disso. Então, quando você se abstém de alimento, de alguma maneira, você já está se abstendo também da televisão, das redes sociais e das coisas. Por quê? Porque naquele período de jejum, se você está deixando de se alimentar, que dirá dessas outras coisas para ter mais tempo para o Senhor? O jejum bíblico é um tempo em que nós vamos usar todo o tempo que nós pudermos para nos dedicarmos ao Senhor, para estarmos diante da sua presença de maneira mais direta, concentrada, específica. Então, jejue de alimento. Nós vamos falar mais sobre como fazer isso. E jejue também no sentido de se abster dessas coisas que estão viciando. Mas acima de tudo, que quando você estiver num tempo de jejum, ou do que nós poderíamos chamar de voto de abstinência, que você esteja se consagrando ao Senhor. Porque isso é o fundamental dessa prática tão importante para um cristão piedoso, para um servo do Senhor piedoso. Que você se consagre ao Senhor. Agora, meus irmãos, para que nós jejuamos? Quando é que nós deveríamos jejuar? O que é que deveria nos levar a jejuar? Porque perceba o seguinte, se por um lado nós sabemos que temos que jejuar, a Bíblia não vai falar de uma frequência tão específica. Então, o que é que deve nos levar a jejuar? Eu quero trazer aqui alguns motivos. O primeiro deles, arrependimento e humilhação. Quando você reconhece o seu pecado, se arrepende dele, e então, se humilhando, você se dedica ali a essa prática do jejum, como nós entendemos aqui, de abstinência do alimento que lhe dá a força física, do intencionalmente de se colocar numa posição de fraco para reconhecer a sua real fraqueza, e se humilhar diante da presença do Senhor, buscando pelo perdão do Senhor. O jejum, então, é uma prática que pode acompanhar esse reconhecimento de um pecado mais grave. Quando nós cometemos um pecado que nós vimos ali, o quão intencionais nós fomos, premeditados na prática dele. O jejum pode acompanhar esses momentos de nós também, intencionalmente, nos colocarmos ali diante da presença do Senhor,
não só em palavras, mas em ações, e nos humilharmos na presença dEle, sabendo que nele nós encontramos o nosso perdão, sabendo que nele nós encontramos a nossa força. O jejum também pode ser feito no momento em que precisamos buscar orientação divina para nossas decisões, para alguma decisão mais importante, para alguma decisão mais central em nossa vida. Às vezes pode ser uma decisão de emprego, mudança de cidade, casamento, tantas outras coisas, decisões importantes da vida. Nesses momentos, em situações assim, nós precisamos de mais tempo consagrado ao Senhor, para que nós nos coloquemos diante dEle, apresentemos as nossas dúvidas, as nossas possibilidades de decisão e busquemos sabedoria em suas palavras, para que então tomemos uma boa decisão. O jejum é uma pausa em ocasiões assim, em que ao invés de simplesmente orarmos ali 5, 10 minutinhos dizendo: Senhor, eu preciso de sabedoria, tá, para tomar essa decisão, e sairmos e irmos assistir alguma coisa, e irmos comer, e irmos passear, e irmos brincar, e irmos fazer qualquer coisa semelhante, nós nos mantemos mais tempo aguardando que o Senhor nos responda por meio da sabedoria da sua palavra, com seu Espírito agindo em nós, nos lembrando dos princípios que são ensinados aqui. Dá calma para se esperar uma resposta e não simplesmente como ninguém faria numa conversa, de dizer: meu irmão, eu queria um conselho seu, eu queria saber sobre isso, e irmos embora. Isso não tem sentido, isso não tem sabedoria. O jejum é a prática de perguntarmos algo a Deus no momento de decisão assim e permanecermos ali, em sua presença, meditando em sua palavra, tentando ouvi-lo nela, orando ao Senhor que Ele nos faça lembrar dos princípios dessa palavra, para que nós tomemos decisões sábias, refletindo com calma. Então, o jejum pode acompanhar esses tipos de ocasiões. Ele também serve para fortalecimento espiritual. O jejum deixa a nossa carne mais fraca para deixar o espírito mais forte. Ele é um momento em que nós nos fortalecemos, alimentados da palavra e em comunhão com Deus. Quando nós precisamos nos colocar em situações que serão mais difíceis, talvez alguma tentação mais forte que teremos que passar, talvez como uma maneira de buscar uma vitória sobre um pecado que não estamos conseguindo vencer, vez após vez, e precisamos ali nos humilhar mais e buscar mais força no Senhor para conseguirmos vencer. O jejum também ajuda nisso. E o jejum ajuda na intercessão. Em momentos em que podemos nos juntar com outras pessoas e juntos, ao invés de buscarmos nos alimentar e nos fortalecer com comidas, com alimentos comuns, nos fortalecemos da palavra, da oração, da mútua sabedoria que vem do Senhor e do aconselharmos uns aos outros, para então louvarmos ao Senhor e o buscarmos. Essas são práticas que podem estar associadas ao jejum, momentos que podem nos levar a jejuar. Agora, com que duração o jejum deve ser feito? A Bíblia nunca fala de duração. Nós temos jejuns maiores e menores sendo feitos na Escritura. Nós vimos, como eu falei, o jejum de Moisés e de Jesus, sobrenaturalmente mantidos por 40 dias e 40 noites, sem alimento e sem água. Você não consegue passar esse tempo todo sem água e sem alimento, sem que seja o Senhor lhe mantendo. Nós vemos jejuns menores de uma semana ou algo do tipo, mas o jejum mais comum era aquele jejum que ia de um pôr do sol ao outro, um jejum de um dia mais especialmente consagrado ao Senhor. Mas você pode fazer jejuns de várias formas. Por exemplo, uma maneira que eu tentei um tempo atrás encaixar um pouco mais o jejum no meu dia a dia, na minha rotina, de forma mais regular, foi jejuar antes de pregar. Então, perceba que era um tempo bem mais curto, acordava cedo ali, 5, 6 horas da manhã, e eu só comia quando eu ia para casa almoçar, ou eu saía com o pessoal da igreja para almoçar após o culto, lá para 1 hora, tudo mais. Mas eu vinha pregar nesse tipo, e entenda que eu não estou querendo falar de jeito nenhum como uma coisa de ser louvado, é só um exemplo de um jejum curto que nós podemos fazer.
Mas você tem que analisar jejuns que se adequam aos seus propósitos. E sobre a frequência do jejum? Com que frequência deveríamos jejuar? Deveríamos jejuar todos os dias? Não, né? Senão morreríamos. Deveríamos jejuar todas as semanas? 1, 2 vezes? Todos os meses? Não existe uma frequência específica. O único jejum com uma data específica ordenada pela Escritura era o dia da expiação. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar, para ritualmente ali expressar a busca pelo perdão do povo diante de Deus. E nesse dia todos jejuavam, todos se humilhavam diante da presença do Senhor. Mas esse dia não é para nós hoje. Nós não temos o dia da expiação, porque Jesus já expiou todos os nossos pecados. O sumo sacerdote já entrou no Santo dos Santos, e ele deu a si mesmo como oferta perfeita por todos os nossos pecados. Nós não temos mais o dia da expiação. Qual é o nosso prazo? Não há uma frequência específica. Mas eu quero trazer aqui 2 possibilidades para você. Uma, entenda primeiro o seguinte, antes de falar das possibilidades, entenda primeiro o seguinte: por mais que o jejum, assim como a oração e as esmolas, seja algo que Jesus pressupõe que nós vamos fazer, ao ponto de ele dizer, quando jejuarem, não se jejuarem, ao contrário da oração, por exemplo, não é algo que a Escritura diz, jejuai sem cessar. A Bíblia diz orai sem cessar. A Bíblia mostra o dever da oração ser rotineira, contínua na nossa vida, mas ela não enfatiza tanto esse tipo de frequência em relação ao jejum. Com isso, eu não quero dizer que o jejum não deve acontecer, mas que o jejum não precisa ser algo tão frequente na sua vida. O que você tem que analisar é os propósitos e as ocasiões que trazem essa necessidade. Mas eu quero trazer 2 possibilidades para você aqui. Uma, você pode fazer isso de forma regular. E esse regular também pode apresentar diferentes maneiras. Você pode jejuar 1 vez por semana, por exemplo. Jejuando, por exemplo, para se preparar para o culto ao Senhor. Jejua no sábado. Ou jejua no próprio domingo. Você pode jejuar a cada 2 semanas. 1 vez no mês. Antes da ceia do Senhor, por exemplo. Um outro momento também especial que nós fazemos. Mas você não precisa necessariamente jejuar de forma tão regular assim. É bom que você saiba que o jejum tem que fazer parte da sua vida de alguma maneira, mas ele não precisa ser tão regular assim. O que ele tem que estar é presente, e isso pode acontecer da segunda forma, que é ocasional. Que ocasiões? Principalmente as ocasiões ligadas aos motivos que eu falei para jejuar. Ocasiões de pecados mais sérios, em que você quer se humilhar na presença de Deus e buscar o seu perdão. Ocasiões de luto, momento em que perdemos alguém que nós amávamos. Ocasiões de perseguição, em que você ou a igreja estão sendo perseguidos. Ocasião de injustiças grandes contra você ou contra a nação. Você pode fazer esses jejuns tanto de forma individual, como também de forma coletiva. A igreja pode convocar um jejum coletivo, em que todos os seus membros ali vão se colocar diante da presença de Deus, em um tempo mais consagrado ao Senhor, de humilhação, de reconhecer a sua fraqueza, impossibilidade de resolver algum conflito maior como esse, de uma perseguição à igreja, à liberdade da igreja, de pregação do Evangelho. A igreja pode se colocar em jejum em ocasiões assim também. O que você precisa saber é o que é o jejum e os momentos apropriados. E então, quando chegar nessas ocasiões em sua vida, você saber colocar em prática e saber que o jejum é algo bom, que nos ajuda, porque nos fortalece espiritualmente. Mas o que Jesus vai dizer aqui, ele termina o texto nos mostrando que nós, acima de tudo, jejuamos para que sejamos reconhecidos por Deus e alcancemos as suas recompensas. Olha o que é que o texto diz. Mateus 6, versículo 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto.
e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. De novo, Jesus não está proibindo aqui um jejum que outras pessoas saibam. Nós vemos nas Escrituras vários jejuns coletivos e eu acabei de explicar que isso pode ser bom para a igreja. Podemos fazer um jejum em família, um jejum na igreja, um jejum coletivo. Mas o ponto é, nós fazemos não para que os outros vejam, e sim para que o Senhor reconheça. Para que digamos para nós mesmos o quanto estamos priorizando o Senhor e não as vontades passageiras da carne, a satisfação da vida nas coisas materiais, nas coisas debaixo do sol. Se nós tentarmos o reconhecimento das pessoas, buscarmos o reconhecimento das pessoas, ou buscarmos a recompensa das pessoas, a satisfação no que as pessoas e as coisas, ou seja, todas as criaturas podem nos dar, nós seremos os mais tristes, desanimados, frustrados de todos os homens. Não encontraremos a nossa satisfação. É como o sábio já disse em Eclesiastes, será como correr atrás do vento. Não são as mulheres, os homens, o sexo, não são as riquezas, o conforto, não é o vinho, a bebida, a festa, os lazeres, prazeres, não são as conquistas, o reconhecimento que nos satisfazem. Salomão conseguiu tudo isso. Ele não teve ele teve 1000 mulheres. Ele não teve uma casa própria. Ele era o rei soberano, incontestável, mais rico do que todos de seu tempo. Ele não foi reconhecido como alguém que se formou na faculdade federal. Ele era conhecido e é conhecido como o homem mais sábio de todos os tempos. Ele não tinha prazeres aqui e ali. Ele vivia à base de prazeres, com vinhos, com festas e com tudo que ele podia desejar, nada ele se negou a si mesmo. É isso que ele mesmo relata em Eclesiastes. Mas eis que esse homem, com todas essas realizações, chegou ao final da sua vida e finalmente reconheceu que a vida debaixo do sol, a vida que olha apenas para a criação e não para aquele que está acima da criação, o Criador, é uma vida fútil. É uma vida sem sentido. Ela não satisfaz. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, não faça nada pelo reconhecimento das pessoas, para a recompensa das pessoas. Ele fala isso sobre as boas obras, ele fala isso sobre as esmolas, ele fala isso sobre as orações, e ele fala isso agora sobre o jejum. Não faça nada para ser reconhecido pelas pessoas, para ter recompensa das pessoas, porque tudo isso é vão, é passageiro, é pó, e ao pó tornará. Mas Jesus diz, faça, buscando a recompensa no Pai Celeste. Nós já tivemos a oportunidade de meditarmos aqui como Jesus fez o que fez, foi para a cruz, porque ele buscava a recompensa, como Hebreus diz, ele buscava a recompensa diante do Senhor, a alegria que lhe estava preparada diante do Senhor, e por isso ele suportou as suas dores, por isso ele suportou as suas provações. Jesus faz questão aqui então de nos dizer para não buscarmos a aprovação dos homens, porque se fizermos isso, já teremos recebido a nossa recompensa. Não receberemos a recompensa do Pai, mas quem buscar ser reconhecido pelo Pai, esse sim será recompensado por Ele. Esse sim terá uma recompensa verdadeira. E nós não precisamos de nenhum artifício para isso, de nenhum plano, de um holofote. Não precisamos tentar chamar a atenção de Deus para nós por meio de atos externos. O que nós precisamos é simplesmente buscá-lo, porque os ouvidos do nosso Senhor estão atentos às nossas orações, por causa dos méritos de Cristo, que é o nosso mediador. Porque o Senhor está sempre conosco, o Emanuel, o Deus presente, que cuida de nós.
e que nos dá a verdadeira recompensa. Ele nos dá a si mesmo. Não são meras palavras de louvor, não são tesouros, premiações, não são riquezas ou uma fama que logo se apaga pelo esquecimento do tempo. Deus recompensa. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O Senhor nos diz que nós precisamos crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. E Ele faz isso. A Bíblia nos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia nos diz que todo aquele que buscar o Senhor vai provar quão boa, agradável e perfeita é a sua vontade. A Bíblia nos diz que aquele que crê no Senhor recebe a recompensa de ser chamado de seu filho, não por causa da vontade da carne, não por causa do nascimento de sangue, mas por causa da vontade de Deus. Nós recebemos, quando cremos no Senhor, a recompensa de sermos seus filhos. Recebemos a recompensa do seu amor eterno, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós buscamos a Ele, experimentando desse amor que Ele já nos deu antes. Ele nos deu seu Filho. Ele nos recompensou com aquele Filho puro e perfeito, que morreu em nosso lugar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos purificar, para nos dar essa adoção como filhos, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas experimentemos quão bom é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A Bíblia nos diz que Ele nos dará ainda com Ele uma coroa imperecível para reinarmos sempre em alegria ao seu lado. Não felizes pela coroa em si, que inclusive é um símbolo, mas sim porque Ele é a coroa da nossa glória, a coroa da nossa alegria. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa recompensa, porque Ele é a alegria. E não há recompensa maior do que essa alegria que Ele pode nos dar. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o brilho. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a também todos os que amam a sua vinda. Então, faça tudo motivado por essa recompensa, pelo Senhor. Ame a sua vinda, espere pelo seu Senhor. Enquanto você está aqui, pratique as disciplinas espirituais, que são meios para que você se aproxime mais de Deus e receba mais da recompensa dele mesmo. Receba mais dele mesmo. O jejum é uma dessas práticas. Coloque o jejum como algo mais regular na sua vida. Sabe, o que é que nós mais vemos nos filmes, nas séries e muitas vezes na vida? Quando a mulher está triste, o que é que ela faz? Sorvete, chocolate. Quando o homem está triste, o que é que ele faz? Vai assistir futebol, vai assistir uma série. O que é que, com a criança está triste, o que é que faz? E o que é que os pais muitas vezes colaboram? Vamos distraí-lo com um desenho, com um passeio. Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, quando você estiver sofrendo, quando você estiver fraco, ao invés de procurar se fortalecer por meio de banquetes, fast food, ao invés de procurar se distrair dos problemas com entretenimento, jejue, se consagre mais a Deus. Que nesses seus momentos, ao invés de tentar fugir dos problemas, você busque aquele que é a solução para os problemas, que é maior do que todos os problemas.
que ao invés de buscar o seu refúgio nas guloseimas, no sorvete, nas comidas, no entretenimento, que você lembre que o refúgio é o Senhor, que o renovo é o Senhor. O jejum é um ótimo meio de você ensinar a si mesmo a respeito disso. Quando você estiver triste, estiver desanimado, estiver angustiado, jejue. Jesus fala sobre isso. Os discípulos de João Batista chegam para ele e dizem: olha, por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não? Ele diz: olha, como é que vão jejuar se o noivo está com eles? Ou seja, se aqueles que dá alegria a eles está aqui. O jejum está, então, ligado a esse momento de mais angústia, de mais tristeza, é um momento de humilhação. Mas não para que nos afundemos na tristeza, e sim para que encontremos a força para nos alegrarmos no Senhor. Como Ele mesmo diz, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que assim você busque essa prática. E se o Senhor ainda não é sua alegria, se arrependa hoje. Busque o Senhor em oração. Busque o Senhor em jejum. Encontre no Senhor a sua salvação. E se Ele já é o seu Senhor, busque-o, experimente a alegria, a recompensa dEle, Ele mesmo. Se alegre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Pai bondoso, que o Senhor nos ensine a buscarmos a recompensa no Senhor. Buscarmos o Senhor como nossa recompensa. Porque o Senhor é a fonte da alegria, o Senhor é a fonte da paz, o Senhor é a fonte do amor. E são essas coisas que nos satisfazem, só o Senhor nos satisfaz. Que não façamos nada para que sejamos reconhecidos pelos homens, para que encontremos a nossa satisfação nas coisas dessa terra. Muitas delas são lícitas, são bênçãos tuas, podemos desfrutar delas. Mas não deixe que façamos da criatura o nosso Criador, da criatura o nosso alvo de adoração. Mais cedo falamos do segundo mandamento e como o Senhor não aceita que criemos para nós imagem de escultura, nem as adoremos. As imagens de escultura que criamos são muito mais variadas do que estátuas. São comidas, são entretenimentos, são outros tipos de refúgio. Que o Senhor nos perdoe por isso e nos faça, Pai, buscar o Senhor em momentos de tristeza, de luta, de angústia, de arrependimento, e que no Senhor nós nos alegremos. Que o Senhor nos dê sabedoria para que entendamos o propósito do jejum, como inseri-lo na nossa vida, que o pratiquemos e que reconheçamos como ele é um instrumento abençoado para nos dar alegria no Senhor. E que assim, Pai, não nos satisfaçamos apenas desse pão terreno, mas nos satisfaçamos do pão do céu, que é Jesus, o nosso Senhor. Que Ele seja a fonte da água da vida, para nos dar essa vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.